Meu nome é Mariana, tenho 30 anos, e até semana passada, minha vida era um rascunho mal acabado. Morava em Lisboa, editora de livros, cheia de prazos, noites mal dormidas e uma solidão tão silenciosa que até o som do relógio me irritava. Foi numa tarde chuvosa que tomei a decisão. Precisava desaparecer por uns dias. Fui ao mapa, fechei os olhos e apontei o dedo. Quando abri, li, Monsarais. Uma vila murada no alto de uma colina, no Alentejo. Nunca tinha ouvido falar, mas parecia nome de lugar onde o tempo dorme em paz. Cheguei de ônibus no fim da tarde, quando o céu se tingia de cobre. A vila parecia saída de um livro antigo. Casas brancas com bordas azuis, ruas de pedra e um silêncio que não assustava, acolhia. Aluguei uma casa modesta com vista para o lago Alqueva. Havia algo mágico naquele lugar, algo que eu ainda não entendia, mas sentia. Na manhã seguinte, caminhei até a feira de antiguidades que acontecia na praça principal. Era pequena, com poucos expositores, mas cheia de objetos que carregavam histórias. Relógios de bolso, espelhos dourados, livros com páginas amareladas. Foi quando vi um homem de postura imponente, cabelos grisalhos, olhos escuros como vinho tinto e um sorriso contido. Estava atrás de uma mesa coberta com um pano bordado, onde havia peças que pareciam saídas de um museu, moedas romanas, talheres de prata, brasões, e um objeto que me fez parar. Uma espada. Longa, com uma lâmina ligeiramente curva e detalhes entalhados no punho. Havia algo nela que me prendeu. Não era apenas bonita. Era majestosa. Pode tocar, se quiser, disse ele, com voz firme e pausada. Eu nunca vi algo tão majestoso, murmurei, sem conseguir desviar os olhos. Ele sorriu de lado. Essa espada tem mais histórias do que eu seria capaz de contar em uma vida inteira. Ela é real? Quero dizer, foi usada mesmo? Usada, enterrada, redescoberta, e agora, protegida. Toquei a lâmina com a ponta dos dedos. Não estava afiada, mas senti um arrepio subir pelo braço, como se algo dentro de mim tivesse sido despertado. Meu nome é Henrique, disse ele, estendendo a mão. E você, turista ou fugitiva? Talvez um pouco dos dois, respondi, sorrindo. Conversamos por alguns minutos. Descobri que Henrique morava ali há mais de 20 anos, dono de uma pequena coleção de peças raras que mantinha em sua casa, uma antiga quinta nos arredores da vila. Se quiser ver mais, ele disse, apontando para uma estrada de terra ao longe. Minha casa está sempre aberta para quem respeita o passado. Assenti com a cabeça, surpresa com o convite e ainda mais com a calma que ele me transmitia. Era como se o tempo ao redor dele tivesse outro ritmo. Ou talvez fosse só o meu que estava finalmente desacelerando. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para a espada. Havia uma inscrição no metal, quase apagada. O coração que sangra não se esquece. Naquela noite, não consegui dormir direito. E não era por saudade de Lisboa. O dia seguinte amanheceu com uma névoa leve cobrindo Monsarais. O lago Alqueva parecia flutuar entre o céu e a terra, e eu me senti, pela primeira vez em meses, desconectada do barulho de tudo o que me sufocava em Lisboa. Henrique tinha me convidado para conhecer sua coleção pessoal, e por mais que minha razão me pedisse cautela, algo na forma como ele falava, pausadamente, como quem não tem pressa de convencer ninguém, me fazia confiar. Peguei o caminho de terra que ele havia indicado. Uma estradinha sinuosa entre oliveiras e muros baixos de pedra me levou até uma casa antiga, com janelas de madeira verde-musgo e uma varanda coberta por parreiras. A construção respirava história. E ele estava lá, como se já soubesse a hora exata da minha chegada. Seja bem-vinda, Mariana. Preparada para viajar no tempo? Sorri. Estava. A casa por dentro era como um pequeno museu particular. Estantes abarrotadas de livros antigos, vitrolas, baús de couro, esculturas de pedra,
mapas do século passado. Mas o que me chamou a atenção foi um salão no fundo, onde Henrique me levou quase em silêncio. Lá estava a espada. Agora num suporte de madeira escura, cercada por outras relíquias. Mas ela seguia sendo o centro de tudo. Essa peça veio da região da Beira, século XV. Há uma lenda que diz que ela pertencia a um cavaleiro que escolheu o amor ao invés da guerra. Por isso foi banido. Mas nunca se arrependeu. Parece triste. Ou talvez, corajoso, respondeu ele, com um leve brilho nos olhos. Me aproximei da espada mais uma vez. Mesmo sem tocá-la, senti algo. Como se ela carregasse emoções ainda vivas. E você? Perguntei, quase sem pensar. Por que guarda tudo isso? Por que vive cercado de passado? Henrique demorou um pouco para responder. Caminhou até uma vitrine de vidro onde havia uma caixa com cartas amarradas por uma fita vermelha. Porque nem todo o passado deve ser esquecido. Alguns pedaços precisam ser mantidos por perto. Senão, a gente se perde. Ele parecia olhar para longe, mesmo parado ali. Eu quis perguntar mais, mas contive a curiosidade. Em vez disso, sentei num banco próximo à janela, de onde dava para ver o lago ao longe. Gosto do silêncio daqui, comentei. O silêncio nem sempre é vazio. Às vezes ele diz mais do que 1000 vozes. Ficamos ali por um tempo, sem falar, só ouvindo o vento balançar as folhas e o render leve da madeira sob os nossos pés. E naquele silêncio, eu percebi que havia algo quebrado dentro de mim, e que talvez fosse o momento de começar a juntar os pedaços. Antes de eu sair, ele me ofereceu um café com bolos de amêndoa. A mesa era simples, mas havia um cuidado nos detalhes. A toalha de renda, a louça antiga, o bule fumegante. Senti como se estivesse em um capítulo de um romance que eu mesma gostaria de editar. Posso voltar outro dia? Perguntei, já sabendo a resposta. A porta vai estar aberta. Na volta para minha hospedagem, caminhei mais devagar. Queria guardar cada imagem, cada cheiro, cada detalhe daquele dia. Algo dentro de mim estava mudando, e dessa vez, não era um personagem de ficção. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário. Hoje conheci alguém que fala com objetos antigos como se fossem velhos amigos. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do silêncio. Voltei à casa de Henrique 2 dias depois, numa tarde morna de céu dourado. A vila parecia suspensa no tempo, e eu, ainda mais envolvida por aquele lugar e por aquele homem de palavras contidas e gestos precisos. Henrique tinha uma forma de estar no mundo que não exigia atenção, mas a recebia naturalmente, como se o tempo respeitasse sua presença. Hoje quero te mostrar algo que poucos já viram, disse ele, assim que entrei. Passamos por corredores estreitos da casa até uma sala menor, iluminada por uma claraboia. No centro, uma mesa com desenhos antigos, croquis de armas, brasões e caligrafias esquecidas. Ele me mostrou um caderno de notas escrito por seu avô, historiador e restaurador, onde estavam registradas peças que faziam parte da família há gerações. A espada tinha vindo do lado materno. Henrique explicou que sua mãe fora apaixonada por história e havia deixado muitos documentos antes de falecer. Fiquei tocada ao ver o cuidado com que ele manuseava os papéis, como se fossem parte viva de sua memória. Minha mãe dizia que cada objeto tem uma voz. A gente só precisa aprender a escutar. Enquanto ele falava, fui atraída por uma estante cheia de livros antigos. Alguns títulos familiares, outros que pareciam ter saído de bibliotecas secretas. Me aproximei, passei os dedos pelas lombadas, e percebi algo diferente. Uma fresta no fundo da estante, como se escondesse algo. Posso mexer aqui? Perguntei, já com a mão entre os livros. Henrique hesitou por um instante, depois assentiu em silêncio. Puxei um dos volumes mais largos, e um compartimento se abriu. Dentro, uma caixa de madeira escura, simples,
com uma pequena tranca de metal já enferrujada. Henrique pegou a caixa e, com um olhar que misturava nostalgia e dor, destrancou-a com uma chave que tirou do bolso. Dentro, havia cartas. Muitas. Todas amarradas com uma fita bordô desbotada. Ele pegou a primeira e me entregou. Pode ler, se quiser. Acho que está na hora. Abri com cuidado. A letra era elegante, feminina. O papel, envelhecido, mas bem conservado. As palavras saltaram aos meus olhos. Henrique, por que você se cala quando meu coração grita? Por que prefere os ecos das paredes a ouvir minha voz? Li mais 2, 3. Eram cartas apaixonadas, cheias de saudade, dor, desejo de reencontro. Fiquei em silêncio. Henrique sentou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos, com o olhar perdido no chão. Ela se chamava Teresa. Foram as únicas palavras que disse por longos minutos. Ela foi embora? Perguntei, baixinho. Ela me deixou. Mas não por falta de amor. Por excesso dele. Suspirei. Não sabia ao certo o que ele queria dizer, mas compreendi que havia um passado profundo e não resolvido ali. Guardei tudo. Ele continuou. Porque esquecer seria como matá-la de novo. Mas nunca mais respondi. Nunca mais a procurei. Fiquei aqui, parado no tempo. Houve um silêncio denso, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que se partilha quando duas almas se reconhecem em seus vazios. Por que me mostrou isso? Perguntei, sem medo. Ele levantou os olhos e me encarou com uma serenidade firme. Porque, pela primeira vez em anos, sinto que alguém aqui dentro ainda pode me ouvir. Meu coração acelerou. Não era uma declaração. Era um pedido de cuidado, de presença, e talvez de perdão, mesmo que eu não fosse o motivo da dor. Toquei sua mão por instinto. E ele não a retirou. Na volta para casa, o vento estava mais forte. As folhas secas dançavam na rua de pedra, e o sino da igreja tocava ao longe. A espada ainda estava em minha mente, como símbolo de tudo que pode ser perdido por orgulho, ou recuperado por coragem. Naquela noite, deitei sem pensar no futuro, apenas tentando entender o que sentia. E, talvez pela primeira vez, desejei que os dias não passassem tão depressa. Na manhã seguinte, acordei com o som dos sinos da igreja tocando 7 horas. O céu estava limpo, e o sol começava a dourar os telhados de Monsarais. Preparei um café simples, mas não consegui comer. Meus pensamentos estavam todos em Henrique, nas cartas, no toque da sua mão, e naquela dor silenciosa que ele carregava. Por volta das 10, ele me enviou uma mensagem curta. Hoje o dia merece ser visto de cima. Te busco em meia hora. Senti meu estômago gelar. Em meia hora, lá estava ele, estacionando seu jipe antigo na frente da casa onde eu estava hospedada. Estava com uma camisa de linho azul clara, mangas dobradas até os cotovelos. Sorriu ao me ver, mas sem exageros. Sempre aquele jeito contido. Ser Henrique era um silêncio cheio de significados. Para onde vamos? Perguntei ao entrar no carro. Castelo de Évora Monte. Vista linda, vento bom e silêncio. Do jeito que a gente gosta. A estrada era cercada por campos abertos e oliveiras, com poucas casas pelo caminho. O interior do Alentejo tem um ritmo próprio, como se o tempo caminhasse descalço. Chegamos ao castelo em menos de 1 hora. Era imponente, mas não arrogante. Um lugar que se deixava descobrir devagar. Subimos juntos as escadas de pedra, cada passo ecoando nas paredes antigas. No topo, a vista era de tirar o fôlego. Lá embaixo, os campos pareciam um bordado infinito de tons ocres e verdes. O vento era forte, mas suave no rosto. Sentamos num banco de pedra, lado a lado, em silêncio. Ele tirou uma garrafa térmica da mochila e me ofereceu um pouco de chá de hortelã. O gesto era tão simples,
mas tão íntimo, que senti meu peito apertar. Sabe o que mais gosto desse lugar? Ele disse. O silêncio. Não. O fato de tudo aqui já ter resistido a guerras, amores, perdas, e ainda assim permanecer de pé. Ficamos olhando o horizonte por alguns minutos. Senti que podia falar qualquer coisa, ou não dizer nada. E ele me entenderia. Você sente falta dela? Perguntei. A pergunta saiu antes que eu pensasse. Ele respirou fundo, mas não desviou o olhar. Sinto. Mas não como antes. Não é mais dor. É lembrança. Um tipo de gratidão. Fez uma pausa. Mas às vezes, me pego desejando ter feito escolhas diferentes. E se ainda houver tempo para novas escolhas? Ele me olhou. Dessa vez, diretamente. E seus olhos, sempre contidos, pareciam mais claros, mais expostos. Aproximei minha mão da dele. E ele não hesitou. Apertou meus dedos com firmeza. Não era um gesto de romance. Era um pacto. Um acordo silencioso de que, a partir dali, algo havia mudado. Andamos pelos jardins do castelo, entre colunas quebradas e caminhos de pedras. Em determinado momento, tropecei numa raiz escondida e quase caí. Henrique me segurou com força, o braço firme ao redor da minha cintura. Ficamos assim por segundos que pareceram muito mais. Tá tudo bem? Ele perguntou, com o rosto muito perto do meu. Agora tá. Nossos rostos estavam próximos demais. E ainda assim, não havia pressa. Era como se nossos corpos soubessem que aquilo não era o fim de uma história. Era o começo. Nossos lábios se tocaram com leveza, como se pedissem permissão ao tempo. Foi um beijo calmo, profundo, cheio de silêncio e respiração. Um beijo que não precisava se explicar. Depois, caminhamos de mãos dadas de volta ao carro, sem dizer uma palavra. Mas o silêncio, dessa vez, estava cheio de significados novos. No fim da tarde, ao me deixar na hospedagem, ele me olhou e disse: Amanhã vou te mostrar algo que ninguém mais viu. Nem mesmo Teresa. Sorriu, como se tivesse deixado cair uma chave nas minhas mãos invisíveis. Mas, Mariana. Sim. Você tem certeza que quer continuar descobrindo o que há por trás de mim? Assenti. Quero. Mesmo que doa um pouco. Ele se afastou, e enquanto o jipe sumia na esquina de pedra, o céu se cobria de laranja. A espada voltou à minha mente. Como se cada passo que eu desse em direção a Henrique, fosse também em direção a ela. A sua história, a sua escolha. Naquela noite, sonhei com fogo, aço, e com um rosto que chorava sem lágrimas. O dia começou estranho. O céu, sempre tão azul em Monsaraz, estava acinzentado, como se o tempo soubesse o que iria acontecer antes mesmo de nós. Henrique me escreveu apenas uma frase. Hoje você vai entender tudo. Fiquei nervosa. Não sabia se era um bom presságio ou uma despedida. Vesti algo simples. Prendi o cabelo e segui pela estrada já familiar até sua casa. A porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar sozinha. Henrique. Chamei, sentindo o coração bater rápido. Encontrei-o no salão principal, sentado em frente à espada. A mesma espada que havia me feito parar naquele primeiro dia. Mas agora ela parecia diferente. Havia sido polida, e a inscrição antes apagada estava mais visível. O coração que sangra não se esquece. Mariana, disse ele, sem se virar. Preciso te mostrar o que nunca mostrei a ninguém. Sentei ao seu lado, em silêncio. Henrique tirou uma caixa antiga debaixo da mesa. Dentro, havia documentos, fotos, mapas e um diário de capa de couro escuro. Ele me entregou com mãos firmes, mas olhos frágeis. Esse diário é do meu pai. Nele, está registrada a verdadeira origem da espada. Não é apenas um objeto histórico. Ela pertenceu a alguém que foi acusado de traição por amar uma mulher de fora da sua nobreza. Foi condenado,
mas deixou esse objeto como prova de que escolheu o amor, e não o dever. Fiquei olhando para a espada, que agora parecia brilhar com a luz da manhã. A lenda era real? Henrique, por que tudo isso agora? Ele respirou fundo. Havia dor, mas também libertação no seu olhar. Porque, durante anos, eu fui o guardião dessa história. Deixei que ela me protegesse da dor de viver. Mas hoje, sinto que chegou a hora de deixá-la ir. Levantou-se e, com cuidado, retirou a espada do suporte. Quero que ela fique com você. O quê? Perguntei, quase sem ar. Sim. Você foi a primeira pessoa que viu mais do que o metal. Você ouviu o que ela dizia sem precisar de palavras. Henrique, isso é enorme. Eu não posso. Pode sim. Porque mais do que proteger um objeto, você está protegendo a história. E, talvez, algo mais. Ele se aproximou. Estávamos tão perto quanto no dia do beijo. Mas agora havia algo diferente. Uma urgência, um medo, e algo não dito. Eu preciso te contar uma última coisa. Silêncio. Teresa voltou. Senti um frio subir pelas costas. O quê? Ela voltou. Há 2 semanas. Apareceu aqui, dizendo que nunca me esqueceu, que me perdoava, que estava disposta a recomeçar. Me afastei um passo. Por que não me disse antes? Porque eu não sabia o que fazer. Porque eu não esperava. Você. Fiquei ali, em pé, sentindo meu mundo virar. Quis sair correndo. Mas minha voz saiu antes das minhas pernas. E agora? Henrique olhou para a espada, depois para mim. Agora. Quem tem que escolher é você. As palavras caíram sobre mim como chuva gelada. Eu. Escolher. Entre o quê? O que estava em jogo afinal? Não respondi. Apenas peguei a espada com as 2 mãos, sentindo o peso, a história, o sangue, e algo mais. Algo meu. Saí da casa sem olhar para trás. O vento soprava forte. No horizonte, nuvens pesadas anunciavam tempestade. Naquela noite, escrevi em meu diário. Às vezes, o mais difícil não é perder o passado. É encarar o presente e decidir em que direção sangra o nosso coração. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.